Olá, sou Gabriel Errara e está começando a primeira edição do Flow Sports, onde a gente vai debater, mostrar para vocês e interagir sobre tudo que aconteceu no dia de jogos do Interfoa. Estou aqui com o Arthur. Muito interessante toda a disputa que rolou nesses 2 sábados aí de evento, né? Uma rivalidade bem interessante, bem aflorada, porém sem fugir muito das 4 linhas, sem excessos, eu diria. Excelentes partidas de natação, handball, vôlei, cabo de guerra, futsal. Foi muito interessante os jogos. E para você, Maria, como foram os jogos? Foi meu primeiro Interfoa, então eu estava muito animada com tudo. Superou as minhas expectativas, foi muito bom. E Adrian, o que você achou também? Qual foram suas impressões? Então foi uma grande competição no geral, nos 2 dias de competição, no primeiro sábado e agora no último com as finais, os vencedores, as premiações. Também foi o meu primeiro Interfoa, então foi muito legal ver essa interação das atléticas, no âmbito esportivo, na competição, qual o Arthur falou, né, no âmbito até saudável, né, sem fugir das 4 linhas. Então foi muito legal. Vamos começar com a primeira modalidade do dia, que foi o cabo de guerra. Começando primeiramente sobre o feminino, que foi a participação. Maria, você que estava em loco, como que foi o cabo de guerra? Então, o cabo de guerra foi Pantera, né? Teve a Pantera contra o Infernão SI e foi 2-0 de lavada. O feminino do cabo de guerra, elas usaram, das Panteras, né? Elas usaram chuteira para ficar bem presinha no chão, usaram um pó, talvez de magnésio, né? Que vocês tinham comentado, para dar mais aderência. E você vê que tem uma técnica, né? E a gente assistindo fica tipo, cabo de guerra tem técnica. Exatamente. Mas vendo, comparando, né, as Panteras com as outras atléticas, você vê que tinha algo ali que eles fizeram de diferente que fizeram eles ganhar. Porque não foi só puxar a corda e... sabe? Exatamente. Eu tava vendo pelos vídeos que eles davam trancos, assim, Sim, né? Era um estilo de ganhar, de força. E a galera das Panteras aí que estão ditando moda, assim, a galera tá começando a comprar chuteira pra puxar o cabo de guerra, hein? Vocês são demais. E Arthur, o que você achou? Como foi o chaveamento, assim, do feminino? Então, a Pantera venceu contra o Infernão em si, como a Maria já disse, por 2-0, numa melhor de 3. Então, assim, só teve 2 cursos participantes no feminino. Isso, basicamente sim. E foi isso, tipo, 2-0, tipo, bem tranquilo pra Pantera. Primeira taça da Pantera no dia de muitos, eu diria. Primeiro de muitos, hein? E Adriano, você chegou na hora, você tava já aí? Como que foi? O que você pode falar do cabo de guerra? Então, aí começando na disputa feminina, a Pantera, né, o favoritismo que ela já tinha, ela provou, né, na grande final contra o Infernão. E mostrando, né, já como até a Maria falou, né, você também falou das chuteiras, né, que ajudando os atletas ali no gramado, ter uma melhor aderência. E mostrando também o favoritismo e o primeiro título de muitos que vieram, né, esse dia, ao longo nessa final. do dia, é verdade. E assim, vamos falar também do masculino. Arthur, o que você pode falar do masculino, também mostrar o chaveamento? Então, no masculino, a Pantera, ela venceu o Infernão SI na semifinal, também por 2-0, melhor de 3. E na final pegou a Med VR e também venceu por 2-0. Também, mesmo que do feminino, chuteira de trava, uma técnica muito boa na hora de puxar a corda, enfim, uma base muito boa. Então, assim, foram muito bem na competição e realmente deram de lavada. Então, a gente pode falar que no cabo de guerra não teve disputa. Foi uma lavada da educação física. Sim. E, Adri, o que você pode falar do masculino? Tem alguma coisa? Então, no masculino, o favoritismo também era amplo da Pantera e se fez disso, né, ainda mais na grande final contra a Med VR, né, na rivalidade que se estendeu ao longo dessa final, né, das outras modalidades. E como já o Arthur disse, a Maria, né, também com a mesma técnica do feminino, de ficar puxando, com também a chuteira de trava ajudando no gramado, se mostrou aí merecidamente mais um título da Pantera. Entendi. Assim, como vocês sempre estão falando, então a Pantera foi merecida porque tinha uma técnica, eles sabem jogar o jogo, né? Vamos colocar. Eu só queria fazer mais um reforço, que 8 da manhã foi o disputa de cabo de guerra, a torcida tava lá vibrando eles já estavam desde o começo. Então, muito bom pra torcida. Será que é um spoiler do vencedor do público já? Será? Veremos. Vamos ver. Ao final do Maria, você programa. pode falar alguma coisa sobre o cabo de guerra? Então, do cabo de guerra, assim que
os participantes da Pantera chegaram, você já fica meio intimidado, né? Porque você vê que eles têm um porte atlético. Então, talvez as outras atléticas que foram contra não iam ter chance. Não na questão de técnica, mas também de força dos participantes. Claro. Isso conta muito, né? Sim. A gente falando de técnica, você acabou de falar de força também, não é? A gente acha que é só força, mas não é. Nunca é. Tem que ter jeito. um preparo. Porque eu vi mesmo, tinha um rapaz, até de média, tinha um rapaz que ele era fortão, Sim. só que assim, ele sozinho não conseguia... A galera tinha um porte físico legal, só que assim, a educação física tinha uma técnica invejável. Sim. Galera... E assim, a gente tá falando, além da chuteira, eu acho que ano que vem a galera também vai começar a usar magnésio, porque deu certo, hein? Mas com esse bom humor, com essa interação, vamos terminar o bloco e vamos começar a falar de natação. Nesse bloco agora falaremos sobre a natação, as disputas tanto feminina quanto masculina, só que primeiramente vamos ver o que as vencedoras pelas Panteras falaram. Parabéns pela vitória hoje. Então, gente, eu queria saber qual foi o maior legado dessa competição do Interfor hoje pra vocês. Eu acho que assim, é uma honra representar a Pantera na primeira Interfor que tem a modalidade de natação, e sairmos como campeãs foi realmente uma coisa extraordinária que eu tenho certeza vai ficar no legado do nosso curso, da Pantera. Foi muito legal, fico muito feliz da FLO estar proporcionando esse momento pra gente. Como a Sus falou, é a primeira vez que tem natação pela Pantera, a gente fica muito feliz. E ano que vem, quando tiver, a gente vai estar representando a Pantera sempre. Fico muito feliz. Avante, Pantera! Então, meninas, o que torna esse torneio tão importante pra vocês, assim? Qual a parte marcante pra vocês do torneio? Eu acho que a parte mais marcante é a gente estar todo mundo do curso reunido, né? É uma sensação muito gostosa. A gente realmente não tá ali, não com uma pressão, né? Pelo menos a gente não sentiu essa pressão. É uma coisa surreal, assim. Uma experiência bem legal que eu e a Bia não vivemos ainda, não tínhamos vivido. E confesso que quero participar muito mais. Foi muito legal, eu gostei bastante. A torcida, a energia da Pantera é uma vibe surreal, absurda. E com certeza eles fazem parte do nosso título também. Então, depois dessa entrevista bem humorada, as meninas sorrindo, alegres porque venceram, mas foi uma disputa e tal. Maria, o que você achou da natação? Como que foi? Então, a natação do feminino, obviamente, deu Panteras, né? O que a gente já esperava por conta da experiência que pelo menos uma das meninas da natação tinha. Porque a Suzane, que foi do time, ela é nadadora profissional, então você já espera algo mais do time das Panteras. E foi um revezamento, então não dependia também só dela, mas também das outras participantes, e elas foram incríveis. E Arthur, te deixei por último porque ouvi aqui no meu ponto que você foi nadador, você começou natação, só atrás, que não quis mais. Aposentado. Então, como um semi-pro, o que você pode falar? O que você achou? Eu achei que foi uma disputa, a Pantera foi a favorita. Eu queria frisar também que a MedVR não participou no feminino, então foi Pantera contra o Infernão. Foram apenas, dois cursos só. Um revezamento. Só que a Pantera foi muito bem, realmente. Foi tipo assim, de verdade, ganharam assim, até com muita tranquilidade. E o terceiro título da Pantera no dia, porque já foi 2 cabos de guerra, mas nada só feminino. Nem assim, a gente falando das Panteras vencendo, claro, temos que dar ênfase. Só que assim, a gente tem que, além de falar das atletas, a gente tem que falar da torcida também. Que assim, marcou presença e assim, a gente estava vendo que o Infernão SI teve uma dificuldade na área deles, tipo assim, não foi uma dificuldade, mas as meninas da Pantera estavam mais preparadas. Sim. Mas em nenhum momento zoaram nem nada, Não. até aplaudiram o esforço, né? Sim. Vocês que estavam no dia, o que vocês podem falar? Então, eu acho que nas competições, o que importa, além de você vencer, é você participar. Você tá ali pra tentar, porque nada é 100% garantido. Com certeza. Então, só delas terem ido, por mais que seja contra a Pantera, que é de educação física, elas foram, elas estavam presentes, elas tentaram.
E no final é isso que realmente importa. Exatamente. A gente vê aqui que elas tentaram lutar e foi uma disputa, assim, claro, depois a disputa foi uma diferença brusca. Só que no começo tava uma igualdade, a gente viu isso. Na hora de entrar na piscina, elas estavam entrando bem e tal. E isso foi incrível. Parabéns aos torcedores aí que em nenhum momento deixaram de apoiar e nem deixaram a peteca cair. Agora falando da classe masculina. Arthur, fala do chaveamento pra gente, como foi. No masculino já tivemos a presença da MedVR, uma Pantera e o Infernão. E no masculino temos a primeira vitória da MedVR no dia. Foram campeões na nação masculina. Uma disputa bem acirrada, foi bem equilibrada. Essa teve disputa, então. Uma disputa muito boa, com a MedVR se sagrando campeã. E Maria, você também estava lá? Você estava em loco? Bom, como o Arthur disse, né? Teve uma competição acirrada da MedVR com as Panteras. E assim, o nosso favorito na natação masculina também era as Panteras. Sim. Mas a MedVR se mostrou presente, também foi revezamento. A gente não esperava por uma vitória que, assim, acho que ninguém realmente esperava, mas aconteceu. E foi bom, porque, assim, primeiro prêmio da MedVR no dia e ainda em primeiro lugar, né? Isso é legal. Pra ter um equilíbrio também, né? Não ficar... Adri, o que você pode falar pra gente? Então, como já falaram aqui, né? Destacar a MedVR, que desbancou o favoritismo total, que era da Pantera, no masculino. E mostrando também que a MedVR veio para competir, para bater de frente com a Pantera. E igual a gente vai ver agora, depois nas outras modalidades, a Med também vindo com tudo e começando, né, com a natação masculina com o primeiro título do dia. E foi merecido, né? Porque assim, falaram que foi uma disputa boa essa. Foi. Eles estavam uniformizadinhos, bonitinhos, também? toquinhos. Então todo mundo estava preparado ali, porque como a gente sabe aqui, a gente está dentro da FOA, tem uma rixa dos cursos, né? Então eles querem ganhar o tempo todo. Mas tá bom. Esse é o clássico. Então, nesse bloco falaremos do handball. Começando pelo handball masculino. Adriano, você que estava aqui, e só para o público, foram decididos em 2 sábados o handball. No sábado passado e no último dia 17. Adriano, você que assistiu o primeiro sábado, as semis, como que foi? Então, foi bem equilibrado, né? Começou aí com a Pantera, também teve contra o Infernão, então foi bem equilibrado o masculino. E, como você disse, né, foi em 2 sábados, o primeiro dia já para garantir os finalistas, já conhecemos os finalistas. Pro sábado agora seguinte tem a grande final, né? Que aí a Maria, você e o Arthur podem contar melhor. Mas assim, falando das semis, você acha que o jogo foi disputado, então? Bem equilibrado, e destacar também a vontade dos atletas, né? Porque no primeiro sábado estava muito quente, muito calor, e as partidas foram depois da hora do almoço, então na parte da tarde, início da tarde, então estava um sol muito quente, e foi na quadra externa, não foi no ginásio, porque no ginásio estava recebendo vôlei, então destacar então os atletas que estavam muito bem preparados, enfrentando esse sol, esse calor, e conseguiram, mesmo com essa adversidade, ter um bom jogo, um bom nível técnico. Excelente. Boa colocação, porque enfrentar esse sol que a gente... Tudo bem, estamos no outono, mas é um solzinho de um meio-dia, 1h, não quer fácil. O calor de outono é bem complicado. Exatamente, principalmente que é muito abafado. Arthur, fala assim do chaveamento, como que foi a final, como foi? A final masculina, tivemos a Pantera vencendo o Infernão por 17-9, um jogo até que tranquilo pra Pantera, mas assim, interessante de assistir, bem interessante. Então outro caneco mais um pra Pantera. E no feminino também tivemos a Pantera campeã, 10-8 contra o Infernão esse. Excelente. Mas alguma colocação? Você assistiu o jogo? Como que foi? Eu assisti, principalmente no feminino, que foi 10-8, foi bem equilibrado a partida, mas eu vi a Pantera também bem mais separada pra partida, e acho que foi bem interessante a partida. Maria, agora falando da classe masculina, o que você achou? Como que foi? Eu gosto muito de handball. E eu assisti a final, né? Que foi Pantera e Infernão. Deu 17-9. E assim, eu diria que foi uma disputa bem equilibrada. Por mais que a gente já esperasse que as Panteras fossem ganhar.
O Infernão SI, eles deram tudo de si, eles participaram, você vê que eles tentaram. E foi isso, foi bem bom. E assim, como o Arthur falou, o placar foi elástico. Sim. De novo para as Panteras, então elas estavam bem fisicamente, bem mentalmente. E assim, jogando com torcida, melhor ainda, né? Porque eu vi, todo mundo tinha sua torcida, mas eles abraçaram. Eu vi que eles fizeram até um corredor assim para receber os jogadores. Isso é muito legal. Sim. Parabéns para quem estava lá. Então, a gente vai agora entrar com uma entrevista com o vencedor do handball masculino pelas Panteras. Então, estamos aqui com o Pablo, campeão do handball masculino desse Interfor. Então, Pablo, como é que foi participar do Interfor desse ano e tal, vencer esse campeonato? Cara, o handball esse ano a gente tava com sangue nos olhos pra ganhar, porque a gente bateu 2 vezes na trave contra a Med. E aí chegou esse ano, a gente ganhou deles, e chegou na final foi um atropelo. Porque acho que a gente foi jogo treino, né? Porque a gente amassou os caras, não deu nem graça de jogar direito. E como é que é pra você participar de todo esse evento do Interfor, semana passada, hoje também, enfim? Cara, é um evento que dá uma moral do caramba pros alunos, né? Porque só estudar não dá. A faculdade é muito mais do que só isso. E a FOA fazendo esse evento dá uma moral do caramba pra gente. Você acha que a interação social que rola aqui no evento hoje ajuda bastante? Até pra dar uma aliviada num semestre complicado também e tudo mais? Cara, ajuda bastante, porque a gente faz as provocações e tudo durante os jogos, mas acabou o jogo, integração, a gente tá sempre trocando ideia com todo mundo e acho isso maneiro pra caramba. Depois vai pro bar, dá uma cervejinha, fica tranquilo. Campeão, filho, tem que chapar o globo. Então, voltando agora, vamos falar sobre a classe feminina do handball. Adrian, você estava no primeiro sábado. Qual foi a sua impressão sobre o feminino? Foi igual ao masculino amplo ou teve disputa também? Então, no feminino, a Pantera também se sobressaiu sobre seus adversários e também para garantir a vaga na final do segundo dia. E destacar também, como foi no masculino, também foi no feminino, forte calor, o sol quente e os atletas, né, jogando na quadra externa, então tendo essa dificuldade e mesmo assim elas conseguiram performar muito bem e também com o favoritismo que a Pantera já tinha garantindo a vaga na final no segundo sábado. Exatamente. Assim, o Arthur já adiantou pra gente a final como foi, mas Maria, qual foram suas impressões da final? Foi um jogo, assim, fácil ou foi um jogo mais concorrido, mais difícil? Então, no feminino, eu admito que eu não assisti tanto assim. Mas eu acredito que foi uma final bem equilibrada. Eu acho que teve alguns pontos em que a Pantera ela teve que se esforçar mais para conseguir bater, mas no geral foi também um jogo bem equilibrado. Eles foram bem treinados em ambas as partes. Então. Aí, Arthur, só repete pra gente o placar e as suas impressões. Então, no feminino foi 10-8 pra Pantera, então podemos ver que foi um pouco mais equilibrado, a partida não foi algo, vamos chegar e vamos ganhar. Não foi um 17-9, né, como no masculino. Exato. Mas foi assim, um jogo bem interessante de assistir, bem técnico, eu diria, e mais uma vitória pra Pantera, né? Mas assim, agora comentando a entrevista, cara, muito gente boa, o campeão do handball. Se quiser chamar a gente pra tomar uma também, a gente aceita. Mas assim, e dá pra ver que tem uma rivalidadezinha aflorada, né? Dá pra ver um negocinho que a gente vai ver mais tarde também, que Med e Pantera competem legal. Mas tudo saudável. Sim. Tudo saudável, nada bom, exagerado. sim. Exatamente. Como deve ser. Exatamente. Isso é muito incrível. Foi o que a gente comentou no primeiro bloco, assim. Tem uma disputa acirrada, mas sempre dentro do no âmbito esportivo. Exatamente. Sim. Nada exagerado, nada muito, assim, feio, né? Nada que gere briga ou gere algum comprometimento. Sim. Então encerramos esse bloco falando do handball e começamos falando do voleibol. Adrian, você acompanhou o vôlei masculino? Como foi? Então, no primeiro dia
eu acompanhei um pouco do masculino, foi mais do feminino, mas do masculino eu acompanhei um pouco também. Foi muito equilibrado, a Med VR também mostrando sua força, a Pantera também. E também foi uma grande disputa lá no ginásio para já garantir a vaga para os finalistas do último sábado. Né? Entendi. Arthur, fala só pra gente como foi o chaveamento, como que foram as semifinais e depois a final do masculino. Então, no masculino, no vôlei universitário, são 2 sets apenas, pra você vencer, no máximo podem ser 3 sets. E a Med VR venceu o Infernal SI por 2-0 na semifinal masculino. E na final, ela enfrentou a Pantera também, mas não por 2-0. Então, mais uma taça aí pra Mais uma taça pra Med. Então, Maria, pegando esse gancho do vôlei feminino, uma disputa acirrada e tal, o que você achou? Quais foram as suas impressões? Eu particularmente gostei muito do vôlei feminino e foi o que eu mais acompanhei. Eu não acompanhei tanto o masculino. Você vê que as meninas tinham uma técnica diferente do Infernão SI. Sim. E isso destacou muito elas. Eu tava atrás de um pai, talvez de uma aluna, que ele tava muito empolgado. E a menina que tava sacando, né? Ela sacava muito bem. Então foi uma disputa muito acirrada e foi muito emocionante assistir. Adrian, como foi um torneio disputado em 2 sábados, você estava no primeiro, claro, mas como que foi assim, as semifinais primeiro? A próxima partida foi bem mais equilibrada entre os justiceiros do direito contra o Infernão SI, foi muito equilibrado. Destacar também para a atleta do Infernão SI, a Manu, que foi muito bem. Foi um dos destaques do jogo, né? E que garantiu o Infernão na final contra a Med VR, né? Que aí deu Med VR na final, né? É isso que eu ia falar, eu tava até comentando com eles que eles não estavam no primeiro dia, porque eles viram a final tal. Med tinha um conjunto muito bom. Tipo assim, as atletas eram muito preparadas e tal, mas o conjunto muito bom. Sim. E o treinador também, o cara sabe, tem um time assim na mão. Mas igual você falou, o Infernão SI dependia muito da Manu. A Manu foi a craque do jogo, assim. Principalmente na semi, que eu vi os 2 jogos e tal. O time da Manu não era tão competitivo igual o Med, igual a gente tava falando. Era mais individualista. Né? Isso, só que assim, era a Manu. Tinha uma super estrela. Exatamente, era um time que tinha uma super estrela. A Manu tava em todos os pontos da quadra, assim. E então, não venceu, mas a gente tem que parabenizar ela também. Porque todo mundo viu, deu sangue na quadra e até saiu machucada. Sim. Né? Saiu Mancando muito. porque deu a vida. Tem que se orgulhar muito também. E Arthur, fala pra gente do chaveamento, como que foi, a pontuação, Então, a semifinal do masculino, como o Adrian já disse, teve o confronto entre o Med VR contra o Infernão SI, que deu o Med VR 2-0. E na final, eles enfrentaram a Pantera também por 2-0, então queria destacar a Med VR no vôlei no geral, que levou as 2 categorias. Foram muito bem no vôlei, dominaram o vôlei por completo. Tá de parabéns a Med VR Vôlei, porque foram competentíssimos demais, assim. Como o Arthur comentou que o Med VR foi um dos destaques em quadra, a gente vai entrar agora com uma entrevista com os campeões, tanto feminino quanto masculino, e eles foram destaques também dentro de quadra por Med VR. Tô aqui com a Flávia, do time de vôlei de Med. E Flávia, eu queria saber qual a importância da equipe, né? Da parte da bateria, dos colegas que vão torcer por vocês nas partidas, né? Com certeza, gente, é muito importante, eu até tô falando com as meninas, o quanto é importante você ter um apoio externo, tanto da bateria, torcida, não precisa fazer barulho, mas precisa estar com a gente. E foi isso que fez a gente ganhar tão bem, junto com a gente, dentro de quadra. Eu acho muito que a gente não ganha jogo sozinho, tem que ter uma torcida, tem que ter uma galera junto, vibrando com a gente, e é isso que é fundamental, inclusive, para os jogos assim. Obrigada. Estamos aqui com o Guilherme, campeão do voleibol masculino. Guilherme, como é que foi o evento para você no geral, assim, principalmente o jogo? Então, essa rivalidade aí com a educação física sempre é muito bom, é muito gostoso aproveitar essa rivalidade. Eles tentam ganhar no barulho, tentam ganhar no grito, mas assim, tá faltando um pouquinho de treino, tá faltando um pouquinho deles estudarem mais um pouquinho a matéria do vôlei. Sem o Fernando, cara, eles não são nada. Acontece. E em relação ao evento em si, o que tu achou de hoje, até de sábado passado também, como é que você achou o evento no geral, assim? Cara, o Interfor está sendo muito bem organizado, cada vez mais aí eles estão inovando, estão trazendo melhorias aí pro evento e cada vez mais o Interfor está virando um evento esportivo muito grande aqui na região. Nesse bloco agora, depois da gente ter falado do vôlei, vamos começar com o futsal, a modalidade mais esperada, mais aguardada.
Adrian, como que foi, assim, falando do primeiro sábado do masculino? Foi um jogaço, um grande jogo. Acho que até o melhor jogo da competição no futsal masculino. A MED-VR vencendo, né, por 4-3 e se classificando para a semifinal. E do outro lado da chave, o Infernão SI, que abriu a competição contra a Comunica, venceu por 3-0, a vitória tranquila. Destacar o atleta do Infernão SI, o Félix, que é o principal jogador do Infernão SI, um dos destaques até da competição, que avançando para a semifinal enfrentou os Piratas, né, um jogo bem apertado, a vitória por 1-0 do Infernão SI, garantindo a vaga na final. E no outro lado da chave, a MED-VR venceu os Justiceiros na semifinal, os Justiceiros que, antes de enfrentar a MED-VR, se classificaram vencendo a Atlética de Engenharia. Então se deu aí a grande final, né? Agora no segundo dia de competições, entre a MED-VR contra o Infernão SI. Ah, entendi. Mas assim, então o Infernão chegou, assim, a gente tem que destacar também o Infernão que chegou em outra final de uma modalidade. E com o atleta Félix, eu acompanho um jogador, pouquinho. né? Ele foi o principal componente do time, né? O time passava por ele. Destaque assim. nas duas vitórias do Infernão SI, contra a Comunica e também contra os Piratas. Ó, Comunica, um recado pra vocês. O Adrian é goleiro. Eu tô machucado, mas ano que vem a gente vai vir forte, hein? Porque eu tava lá e a gente tava lá acompanhando o Comunica. A gente viu o talento do Félix e o Infernão SI mereceu vencer. Exatamente. Então o SI mereceu, mas a gente tá vendo forte aí. Não tô prometendo nada, mas vamos voltar com tudo. E falando do jogo também de medicina, eu acompanhei mais ou menos e teve viradas, né? Foi um 4-3 meio apertado. Então, foi um bom jogo. A Pantera, ela chegou a estar na frente do placar, mas aí verdade. A MED-VR virou, a gente pensou que até iria, será que vai pros pênaltis, né? Vai ali, mas a MED-VR conseguiu virar no finalzinho e levar essa vaga aí pra semifinal e eliminar a Pantera logo no primeiro jogo. Logo um jogaço, né? E Maria, você acompanhou o futsal? Como que foi? Uma coisa que não era esperada era justamente da MED-VR ganhar da Pantera, né? Já que a Pantera é favorita por ser de educação física, a atlética. E, cara, parabenizar os atletas da MED-VR, que se mostraram muito presentes, são muito bons, pelo que vocês falam, né? E é isso. Arthur, fala o chaveamento um pouquinho do primeiro dia, assim, o Adrian já passou por cima, mas fala os placares direitinho pro pessoal acompanhar. Então, no nosso masculino, tivemos o Infernão SI derrotando a Comunicação por 3-0, como ele disse, e o Justiceiro derrotando a Engenharia por 2-1. Tivemos também o jogaço MED-VR contra a Pantera 4-3. E o Infernão SI venceu um jogo bem complicado contra os Piratas por 1-0. E aí foram semifinais. E a final do masculino acabou sendo entre MED-VR e Infernão SI. Eu queria destacar aqui o atleta Caio, que fez um golaço na final. Fez uma partidaça, um golaço de letra. E uma excelente partida da MED-VR, que apesar do Félix ser um craque do Infernão SI, eu creio que o time da MED-VR estava mais encaixado, mais equilibrado e conseguiu passar para casa. Assim, falando dos jogos em si, igual o Adrian puxou pro handball e tal, a gente acompanhou também o primeiro dia, foi na quadra externa. Calor e exatamente, e tipo assim, você pode ver que até os placares foram mais apertados porque o cansaço estava... É bom frisar isso que no segundo dia todos os jogos foram na quadra interna. Exatamente, todas as finais na quadra interna, como a gente pode acompanhar nos vídeos. E cabo de guerra. Exatamente. Aí... E assim, o que vocês têm pra falar da final? Vocês gostaram, acompanharam? Foi um jogo disputado? Como que foi? O masculino foi um jogaço, como eu já disse, o Caio, muito excelente jogador, golaço de letra, jogava muito, dava o tapa na frente, ninguém pegava. O Félix também tentou bastante, a equipe do Infernão tentou bastante também, só que acabou que a média estava mais encaixada e conseguiu... Assim, como os nossos amigos já falaram, assim, o que você achou da final? Foi disputado? Você já sabia, você achava que média já tinha um favoritismo ou você achou que era um jogo que podia ser decidido a qualquer momento? Então, na grande final eu já tinha também, acho que o pessoal no geral, né, o favoritismo da MED-VR, mas também não subestimando o Infernão SI, porque eles não chegaram na final à toa, né? Não, sim. E um chaveamento do lado da chave deles também que não era fácil, e provaram que merecer, igual eu falei anterior, né? A vitória merecida contra a Comunica, contra os Piratas, e chegando na final eles lutaram até o fim, né? Perderam de cabeça erguida, fizeram 2 gols na MED-VR, igual eu falei, o destaque pro Félix e pro time inteiro no total, chegou na final. E merecidamente a MED-VR levou esse título aí, o golaço do Caio, igual o Arthur falou, né? Que é um time coletivamente melhor do que o Infernão SI, que tem seu destaque geral
um atleta só, que é o Félix. Então, eu tava em loco assistindo a final do futsal com o Arthur, a gente comentou que poderia ter feito mais gol o SI. Só que assim, o Félix, não sei se já tava meio cansado, porque tudo passava pelo pé dele, então. Então, tipo assim, teve 2 lances assim que ele ainda tentou driblar o goleiro, mas faltou perna e... tentando dar um cortezinho a mais. Exatamente. Também. Mas assim, foi um jogo disputado. E quando o Med também quis apertar, eles saíam bem, assim. E convidando aqui pro Full Sport, se quiser falar, se quiser mostrar como se faz, chamar o atleta Caio, que fez um bonito gol de letra. A gente pode até fazer um tutorial ali fora, o que você acha? Você tá convidado, hein, Caio? Foi um atleta de destaque mesmo. Então, aproveitando, puxando esse gancho, vamos à entrevista com ele. Estamos aqui com o Caio, campeão do futsal masculino do Interfor hoje. Caio, queria falar um pouco sobre o jogo, o que você achou do jogo e tal. Pô, o jogo foi muito difícil. No primeiro tempo a gente demorou para ligar, mas se a gente ligou, a gente conseguiu abrir uma vantagem maneira. Os caras quase chegaram no final ali, apertou um pouco o jogo, mas deu tudo certo. A gente conseguiu controlar e ser campeão aí. Fala do teu gol aí de letra, como é que foi? Como é que você fez aquele negócio lá? Ah, foi recurso, né? Eu puxei pra canhota, tava meio torto, aí sobrou puxar de letra e foi isso mesmo. E do evento no geral, do Interfor, o que tu tá achando? Como é que tu acha? Que é o último jogo agora, né? Agora é comemoração e tal. O que você acha aí? Não, evento muito bom, muito maneiro, entre os cursos aí, né? Dá uma rivalidadezinha, coisa maneira, bom de jogar, muito bom. Para finalizar o assunto futsal, encerrar as modalidades, a gente vai falar agora sobre futsal feminino, onde também, um spoiler, as Panteras venceram com placar de 3-1, mas foi um jogo disputado também. Você que assistiu as semifinais do feminino, como que foi o futsal? Dessa vez agora, né, no futsal feminino, a Pantera levou melhor, as Panteras, né? Destacar aqui também a artilheira da competição, né, que foi a Tainá, pela Pantera. Sim. Se destacou aí individualmente durante toda a competição, desde as semifinais, no primeiro dia de competição lá, no primeiro sábado. Destacar aqui também para a melhor goleira, que foi do Infernão, a Samira. E foi bem disputado e equilibrado, né? As Panteras mostraram que dessa vez aí as vieram para vencer, né? E conquistaram esse título merecido, né? Não, claramente, assim, até uma ressalva que eu vi em loco, isso aí, tipo, a galera das Panteras ficou meio brava que a melhor goleira foi do SI, porque ela tomou muito gol. Só que, ao meu ver... Ela salvou muito também. Ela salvou muito mais do que a Pantera, porque assim, a bola não chegava no gol da Pantera. E quando chegava, era um chute mais assim pra fora, tal, um desvio. Mas assim, com certeza, a Samira fez muito mais defesa. E a gente pode... Eu e o Arthur, a gente conversou isso, tipo assim, dar destaque também pro SI, que chegou em mais uma final. Sim. A gente não sabia da força que a unificação tinha, mas foram bem. E você, Maria, tem alguma coisa pra falar? Alguma atleta em destaque? Do feminino, eu acredito que todas as meninas jogaram muito bem. E vocês comentaram da goleira, e eu acho que, assim, como a goleira das Panteras, ela não teve a oportunidade de se mostrar realmente, assim, boa, porque, igual vocês falaram, a da USI Infernão, eles levaram muito mais gol e poderiam ter levado mais caso a goleira não fosse realmente tão eficiente. Então, parabenizar aí a goleira novamente do Infernão SI e também a da Pantera, né? Não, com certeza. Arthur, você tem alguma coisa a destacar? O que foi? Eu queria destacar a entrega do Infernão SI na final contra a Pantera, porque elas estavam sem reservas e a camisa 9 chegou a se lesionar, jogou mancando o jogo inteiro. E aí, assim, foi um 3-1, não foi nenhum goleado. Foi com chances ainda, com chances, né? Um jogo bem equilibrado, 3-1. E a camisa 10, a Suelen, do Infernão SI também destacar que ela é realmente muito boa, você percebe que ela tem uma técnica ali bem refinada no futsal. A gente começando nos bastidores aqui, a gente contou no mínimo 3 bolas na trave da Suelen. Assim. Ela pegava e chutava, estava muito bem. Exatamente. Claro, assim, não é uma crítica, mas foi o que vimos. Suelen, uma dica, tem outras meninas que compõem o time, dá pra tocar uma bola, não dá pra chutar tudo, só uma dica, nada demais. Mas a gente concordou, ela se destacou bem e tal, e principalmente com a camisa 9, que toda, mesmo machucada, mesmo assim, chorando, o sacrifício, ela não desistiu do jogo. Realmente faltou perna pra esse, porque não tinha banco de reserva, enquanto a Pantera tinha um banco bem completo. Eu acho que a Pantera tinha quase as 4 de linhas, então, assim, se saísse alguém do SI e ter que jogar com a menos, aí é complicado demais. Né? Não, é verdade. Mas
foi destaque, assim. Foi. A Pantera tinha que vencer porque estavam preparados. Sim. E é isso, a preparação. Exato. A gente também não pode falar que não mereceram. Não, mereceram com certeza, demais, mereceram exatamente. demais. Mais um título pra eles. Exatamente. Mais um título para eles. E finalizando assim o dia, que foi... O futsal foi a última modalidade, finalizando o Interfoa. Vamos ficando agora com a entrevista com a jogadora de destaque pelas Panteras. Camila, como é que tá achando o evento aí agora, no geral? Eu tô achando bastante interessante, porque também a gente pode ver o futsal feminino crescendo, né? Porque muita gente não dava valor, agora tá crescendo, não tinha muito time. Pode você ver, a primeira vez que o futsal feminino da educação física foi campeão foi hoje. E é muito interessante isso, porque antes da gente jogar, o pessoal já estava querendo entrar na mente, falando que ia bater, que já tava ganho. E a gente veio aqui e mostrou que não foi nada disso. Vá, pô. Essa foi a entrevista com destaque do futsal pelas Panteras, finalizando assim o nosso penúltimo bloco. Agora vamos com o último bloco das premiações. Galera, uma pena. Último bloco do nosso programa, onde, para alegria de uns ou tristeza de alguns, não sei como que vai ser, mas aqui a gente vai falar das premiações e encerrar mais um programa e mais um Interfoa, um evento tão aclamado pela nossa faculdade. Então, os vencedores do Cabo de Guerra, onde particularmente não teve disputa, as Panteras levaram tudo por 2-0, numa melhor de 3, e tanto no feminino quanto no masculino. E na natação, já tivemos o primeiro título de MED-VR pelo masculino. Nadaram contra Infernão SI e contra as Panteras também. E no feminino, as Panteras venceram de lavada também Infernão SI. Então, Maria, agora que eu já dei da natação e do Cabo de Guerra, você pode falar pra gente do handball? A premiação como foi, tanto masculino e feminino? Vou começar primeiro com o handball feminino. Em primeiro lugar, tivemos as meninas da Pantera. Em segundo lugar, do Infernão SI. E em terceiro lugar, os Justiceiros. De atleta disciplinada, quem ganhou foi a Sara Fagundes, do Infernão SI. De artilheira, quem ganhou foi a Ana Luísa das Panteras. E de melhor goleira, também das Panteras, a Eduarda. Já no masculino, em primeiro lugar, também as Panteras. Em segundo lugar, o Infernão SI. E em terceiro lugar, a MED-VR. De atleta disciplinado, quem ganhou foi o Fabrício das Panteras. De artilheiro, também das Panteras, o Guilherme. E de melhor goleiro, quem ganhou foi o Fábio de SI. Perfeito. E Arthur, quais são os seus destaques para vôlei? Então, no vôlei, como já sabemos, MED-VR dominou. No feminino, tivemos MED-VR como campeão, obviamente. Infernão SI em segundo e as Panteras no terceiro lugar. A atleta disciplinada, quem ganhou foi a de MED-VR, a Mariana. E agora, no masculino, tivemos MED-VR, novamente campeã. A Pantera em segundo e Infernão SI em terceiro, com o atleta disciplinado da vez, novamente no MED-VR, o Thiago. O Thiago, perfeito. E aí, Adriano, como que foi o futsal? Como foram as premiações? Então, começando agora no futsal feminino, terceiro lugar ficou a MED-VR, em segundo o Infernão SI, com vice-campeonato, e a grande campeã foi a Pantera. E também as premiações individuais, né? Nós temos aqui a atleta mais disciplinada, foi do Infernão SI, a Suelen, que vocês até destacaram no último bloco. Camisa 10, né? muito boa jogadora. E a artilheira foi da Pantera, a Tainá Silva. E a melhor goleira foi do Infernão SI, a atleta Samira. Agora indo para o futsal masculino, em terceiro lugar ficou os Justiceiros, Atlética de Direito. Em segundo lugar, com vice-campeonato, ficou o Infernão SI. E o grande vencedor foi a MED-VR. Indo agora para as premiações individuais, começando com o atleta mais disciplinado, foi o Félix, do Infernão SI. O artilheiro foi da MED-VR, o Caio, que fez aquele golaço de letra que vocês falaram. Se tivesse gol mais bonito, ele levaria fácil. Levaria também, né? Com certeza. E o melhor goleiro foi o Miguel, da MED-VR também. Perfeito. E agora a gente vai falar das premiações em modo geral. Que rufem os tambores. Em modo geral, quem ganhou foram as Panteras, pelo placar de 6 conquistas, né? 6 conquistas.
E também parabenizar a galera que foi lá e mostrou sua força fora de campo. Também das Panteras, que ganharam como melhor público, melhor torcida, assim. E como a gente tinha falado antes, elas não pararam de cantar um minuto. Mereceram, merecidíssimos, assim, merecidíssimos. Merecido. Então, um grande parabéns para todo mundo, assim, 2 palavras para vocês, parabéns. Mas com esse bom humor a gente vai encerrando o programa. Antes, vocês querem fazer algum agradecimento, alguma Eu coisa? queria só parabenizar todos os atletas que participaram do evento. Foi um excelente evento. Tipo, a integração que rolou de todas as turmas foi... Claro. Que é o mais importante no geral desse evento. Não, sim. E acho que é isso. Tipo, a Pantera, a Medved VR, todos os atletas que participaram. A gente agradece a todo mundo que fez esse evento possível, né? Esse evento acontecer, né? Exatamente. Sejam os diretores, seja quem patrocinou de alguma forma, os cursos, tanto as Panteras, quanto o MedVR, quanto a o Infernal SI. Unificada. Exatamente, as unificadas que foram dar o sangue também, a Comunica Futsal, os Piratas, Justiceiros, os Castores com a engenharia. Os Castores, todo mundo. Todo mundo tá de parabéns, não importa... Querendo ou não, assim, importa um pouquinho o título, né? Porque é um jeito de tirar onda, mas sem vocês o evento não aconteceria também. Então, obrigado. E queria perguntar de vocês, só para finalizar, já que é o primeiro ano de vocês aqui na FOA, como que foi, assim, participar do Interfoa pela primeira vez? O que vocês podem falar para quem não participou ainda? Então, é um evento muito animado, muito animado mesmo. Você sente que quem tá lá, seja para jogar, seja para torcer, tá realmente lá, sabe? Não é algo morto. Sim. Então, cada momento é excepcional, cada pessoa que tá lá é incrível o evento. E você, Adrian? Então, Primeiro ano, como foi? Posso dizer que é um evento especial, né? Por ser no primeiro ano. Também de estar não só presente nos dias e fazer parte do time de futsal da Comunica, que é uma honra para mim. E foi, no geral, espetacular e espero estar presente nos próximos anos. É verdade, você pode falar como um atleta. Como que foi, assim, o dia de jogos? Como que foi? Então, foi triste pela derrota Não, da claro, Comunica, sim. né? Mas foi muito especial participar do primeiro Interfoa. Igual, também repito, né? Espero participar dos próximos e que seja com vitórias, né? Não, isso aí. Comunicação. Aqui no estúdio vai ter algum troféu. Vou até pedir pro pessoal ali deixar um lugar separadinho. Mas, brincadeiras à parte, foi um evento muito especial. E para você que nunca participou, estuda aqui na FOA já há um tempo, mas acha que esporte não é para você, assim, tentar, porque a gente falou, o Arthur mesmo, conheço há um tempo, nunca gostou muito do esporte, mas a confraternização é muito legal. Vem participar, pelo menos. Exatamente. Torcer. O Interfoa merece essa oportunidade de você conhecer, de você poder se engajar. Então, infelizmente, chegamos ao fim. A gente acaba mais um programa aqui, mas é o primeiro de muitos, então acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nas redes da FOA e encerramos agora.